Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 173 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 490 e 491 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jus-operária brasileira a respeito do pré-aviso. Neste sentido, nos diz o artigo 490, consolidado, que o empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, pratica ato que justifique a rescisão do contrato de forma imediata, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. Ora, o empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, pratica ato que justifique a rescisão do contrato de forma imediata, que são aqueles atos enovelados dentro do artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, como passíveis da resilição indireta do pacto de emprego pelo empregado em função do cometimento do empregador daquelas situações previstas nesse fascículo seletista e, portanto, elas são motivadoras da resilição contratual. Todavia, se o empregador comete este ato que justifica a rescisão do contrato de forma imediata, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, ele sujeita-se, além daquelas indenizações normais que se tem notícia a respeito do artigo 483 seletista, como dano moral, dano material e outras tantas outras situações que fazem com que o empregador seja alvo de indenizações, terá também que arcar o empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, pratica ato que justifique a rescisão do contrato de forma imediata, ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso. Aqui é importante colocar esta situação descrita pelo artigo 490 consolidado. O empregador que comete, durante o prazo do aviso prévio, ato que justifique a rescisão do contrato de forma imediata, de acordo com o que está determinado pelo artigo 483 seletista, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente
ao prazo do referido aviso. Aqui é importante analisar essa situação. A indenização é o pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso. Pouco importa se esse ato foi cometido no primeiro dia de aviso, no 10º dia de aviso, no 29º dia de aviso, ou qualquer outro dia posterior, dentro daquela situação apresentada do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, o empregador terá que pagar à guisa de indenização o pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso. Então, pouco importa quando do aviso foi cometida a falta grave patronal. Ele terá que pagar à guisa de indenização o valor correspondente à remuneração de todo o aviso, ou seja, daqueles valores que estão devidos normalmente para a remuneração do empregado e em torno de todo o aviso. Ou seja, ele terá que fazer o pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, levando-se em conta o aviso prévio indenizado, que pode ser até de 90 dias. Se ele comete o ato no prazo de 20 dias, por exemplo, ele terá que pagar os 90 dias ao empregado à guisa de indenização. Se o empregado tem direito ao aviso prévio apenas de 30 dias e o cometimento da falta grave patronal é no 28º, no 29º, o empregador está obrigado a pagar a guisa de indenização de acordo com o que nos anuncia o artigo 490 da Consolidação das Leis do Trabalho, a remuneração correspondente ao prazo de todo o aviso, não só daquele período que falta, ou não só daquele status temporal em que já foi cumprido pelo empregado para a finalização deste aviso prévio. Portanto, o empregador tem que pagar a indenização completa da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida por aquelas hipóteses do artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho que versam sobre justamente a resilição do pacto laboral por parte do empregado em face da justa causa do empregador. Fica assim certificado ainda que este pagamento relativo à remuneração correspondente ao prazo do referido aviso não exclui a obrigação de se pagar todo aquele período que já foi cumprido pelo empregado no cumprimento do seu aviso prévio. Então, além dos dias em que o empregado laborou a respeito daquela situação de pré-aviso, terá ainda o empregador que pagar essa indenização da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso. Então, são dois pagamentos: os dias laborados no aviso pelo empregado e o pagamento da remuneração correspondente a todo o período por causa do cometimento pelo empregador de justa causa durante o prazo de aviso prévio dado ao empregado. Diz o artigo 491 da Consolidação das Leis do Trabalho
que o empregado que durante o prazo do aviso prévio cometer qualquer das faltas consideradas por lei como justas para rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Aqui a situação completamente diferente, quer dizer, oposta àquela prevista no artigo 490 que acabamos de estudar. Aqui o empregado é que comete durante o prazo do aviso a falta grave que enseja a resilição do pacto de emprego, que são aquelas situações previstas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho como passíveis de demissão por causa justificada. Então, se o empregador comete durante o prazo de aviso prévio qualquer uma das faltas do artigo 482 consolidado, ele perderá o restante do respectivo aviso prévio. Aqui é a situação, como nós vimos na situação do artigo 490, que o empregador, se cometer a falta grave durante o prazo de aviso prévio, ele tem que pagar a remuneração correspondente ao prazo do referido aviso. Aqui a situação é o seguinte: se o empregado é que comete esta falta grave, ele perde o direito ao restante do respectivo prazo. Então, ele vai receber apenas e tão somente aquela parte que já foi cumprida por ele em relação àquele aviso prévio. E não terá direito a receber o restante do lapso temporal previsto para o cumprimento do pré-aviso. Ele recebe, por exemplo, se essa falta grave foi cometida no 5º dia do aviso prévio, ele receberá apenas e tão somente os 5 dias já cumpridos. Se essa falta for no 20º dia, ele receberá apenas e tão somente os 20 dias já cumpridos. E assim sucessivamente. É diferente no caso do empregador, que qualquer que seja o lapso temporal onde houve a prática de ato que justifique a rescisão do contrato de forma imediata, obrigará o empregador a quitar uma indenização no valor total daquele período correspondente ao aviso. Aqui é o empregado que comete a falta justa durante o prazo do aviso perderá o direito ao complemento dos dias que faltavam para que ele estivesse dentro da normalidade do cumprimento do seu aviso prévio. É importante colocar, com base nessa situação do artigo 491 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos traz a hipótese do empregado que comete justa causa durante o prazo do aviso prévio, que o Tribunal Superior do Trabalho não aceita como motivadora de justa causa do empregado em relação ao empregador quando este empregado comete a falta de abandono de emprego, que, apesar de não haver uma determinação legal quantitativa em relação a dias em que o abandono de emprego se caracteriza, a jurisprudência e a doutrina pátrias entendem que para que haja a justa causa por abandono de emprego por parte do empregado, é preciso que havendo ânimos abandonandi, quer dizer, o empregado queira abandonar o serviço e assim se materialize por um prazo superior ou igual a 30 dias. Só que
voltando aos preceitos incertos no artigo 491 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a desenvolver nosso entendimento a respeito dele nesta nossa aula de número 173 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, o abandono de emprego, segundo o entendimento esposado pelo Tribunal Superior do Trabalho e acompanhado por toda a doutrina, não é passível de implementar a situação prevista no artigo 491 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo que o empregador arcar com o pagamento integral daquele aviso ao seu empregado. Todavia, é importante dizer que, se o empregado abandona o emprego por mais de 30 dias, por óbvio, a situação do pré-aviso vai se inverter e ele é que estará devendo ao empregador o período correspondente ao pré-aviso. Portanto, neste caso do artigo 491, quando o empregado comete a justa causa dentro do período de pré-aviso, estão englobadas todas as situações do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, à exceção do abandono de emprego, que não é considerado falta justificada para esses termos pelo Tribunal Superior do Trabalho e, como já anunciamos, não teria mesmo como ser considerado para esses fins, já que o abandono de emprego é superior ao lapso em que o empregado teria que cumprir o seu aviso prévio. Portanto, ao extrapolar a condição de 30 dias necessários para que o empregado preste serviços ao seu empregador durante o período em que ele tenha destinado o pré-aviso ao seu empregador, não será atingido, por óbvio, pela questão do abandono de emprego. Então, a única hipótese em que não há incidência do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho sobre a norma esculpida no artigo 491 seletista é o abandono de emprego. Todas as demais fazem parte do arcabouço legal que permite ao empregador não ter que pagar ao empregado o restante do tempo relativo ao aviso prévio que se materializou com a justa causa do empregado. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 173 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e solicitamos ainda uma vez mais a aqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de continuar de forma íntegra esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.